E o Boca de Veludo? Vocês estão sabendo da última? Imagino que sim. O Boca de Veludo está pedindo para sair do jogo, está renunciando ao cargo de ministro do STF. Vamos assistir o vídeo aqui rapidinho. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Já vai? Apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 Nós derrotamos o bolsonarismo. anos de serviço público. Palavra dele. Perdeu mané numa mola. Transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso contínuo. Vagabundo, mau caráter. Colocou o país na situação que ele está, ele e o Alexandre de Moraes. E o Gilmar Mendes. E o Fachin. E o Fachin. E o Dias Toffoli. E a Carmen Lúcia. Sim. Continuado e boas realizações. Assim, amém. Muito obrigado. Aplausos ainda. Tem um ponto aqui que eu queria falar com vocês rapidamente. Nem dei boa noite, né? É porque eu gravei um vídeo há poucos minutos e eu já tinha dado boa noite lá, então esse vídeo vai entrar na sequência. Mas boa noite, bom dia para você que me assiste de dia. Tem muita gente comemorando a saída do Barroso, né? Eu acho que ele tá fugindo, né? Ele tá querendo meio que limpar o rabo dele para não cair na lei Magnitsky, né? E eu acredito que isso não vai resolver nada não, viu, Barroso? O feito tá feito, a cagada que você fez, você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Não adianta querer fugir, que hackeou, não adianta. Agora, a mim não me alegra. Por que não me alegra? Porque se você fizer assim, se a gente fizer um cálculo aqui rápido, o Barroso parece como que ele tinha até 2020, até 2032 para ficar no Supremo Tribunal Federal. Até 2032, mais ou menos. Claro, se de repente em 26 a gente não conquistasse a maioria no Senado, porque conquistando a maioria no Senado, rapaz, eu tenho certeza que muita gente vai rodar no Supremo Tribunal Federal. E esse é meu maior desejo. Que ripem pelo menos uns 3 ali. Seria o Barroso, o metido a Bambambam, aquele metido a imperador, cabeça de ovo, e o Gilmar Mendes, né? A Carmen Lúcia tinha que ir junto também. Tinha que ser impeachment todo. Na verdade, o que seria realmente perfeito seria a destituição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive aqueles que foram eleitos que foram nomeados pelo Bolsonaro. Por quê? Oi, tô gravando. Por quê? Porque eu entendo que se o ministro do Supremo Tribunal Federal se rege pela Constituição e dentro dessa corte existem colegas que estão infringindo a lei, que estão cometendo crimes, deveria de ser dado até voz de prisão, né? Porque não está cumprindo com o seu papel constitucional. Então até o Mendonça e o outro tinha que ripar todo mundo e criar um novo sistema de escolha para ministro do Supremo Tribunal Federal, que ficassem ali apenas 10 anos. E é muito. 10 anos é muito, e demais. Para uma democracia realmente ser saudável, o cara me chegar com 45 anos, com 50 anos, para ficar 25 anos fazendo a desgraça que esses caras estão fazendo, que os caras fizeram com o país.
Olha a situação na que nos encontramos graças a os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí a frase do próprio Barroso: nós derrotamos o bolsonarismo. Como é que pode? Um cara que é ministro, que não foi eleito por ninguém. Ninguém votou nesse cara para estar lá. Já que eles querem ter lado, então deveriam ser escolhidos pelo voto popular. Está aqui uma ideia. A partir de agora, ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser eleito de 10 em 10 anos, né? Porra, 10 anos é demais, né, velho? É muito tempo. É muito tempo. Eu acho que 8 anos. Mas, vamos lá, 10 anos. 10 anos. E vai haver uma eleição. Vai haver uma eleição. Já que tem lado político, e esse lado político tem uma influência gigantesca sobre tudo aquilo que eles votam, então, que votem, que sejam votados, porque aí ele pode expor o seu lado político sem ser crime. E aí não seria mais uma corte constitucional, né? Lamentável, lamentável. Então, assim, o Barroso saindo, o Lula vai nomear um cara mais jovem, tá? Mais jovem, ali na casa dos 48, 49, 50 anos. E esse cara vai ficar 25 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. Sendo que Barroso teria, estamos em 25, né? 25, 8, mais ou menos 8 anos mais, né? Isso sim, no Senado, a gente não conquistasse maioria. Que eu tenho certeza que conquistando maioria no Senado, de pessoas mais alinhadas com o princípio básico, né, do ato de um senador, que é pressar pelo pesos e contrapesos, coisas que o Senado não está fazendo já há um bom tempo, tudo pelo contrário, né? Então, assim, para mim, na minha opinião, não acredito, assim, não fico feliz, entendeu? Porque o Lula vai escolher um outro cara que vai ficar mais ou menos 25 anos ali. E é assim que ele mantém o aparelhamento de uma instituição tão importante como é o Supremo Tribunal Federal. Então não se alegre, meu amigo, não se alegre, tá? Não fique feliz com a saída do Barroso, né? Chamado ali de boca de veludo, né? Porque a história é muito longa, não vou contar aqui, e envolve uns assuntos cabulosos. Meus amigos, aquele que diz que tinha derrotado o bolsonarismo se destruiu com as próprias mãos, com as próprias atitudes, né? O mundo não para de girar. Por um lado, a gente fica feliz por entender que todos os absurdos que ele cometeu e que ele vai ter que pagar um dia, porque ele vai ter que pagar. Porque não é possível que o Barroso me compre com o salário que ele ganha, que é um salário, claro, altíssimo e tal, mas o cara não me pode ter condições de comprar um apartamento de 4,5 milhões de dólares à vista. Não tem lógica. Porque aquilo que eu falei no vídeo anterior, o padrão de vida quando se eleva, você é um cara pobre, mora na periferia, né? Uma casinha ali pobre, humilde, simples. Você tem um gasto mensal. Se você aumentar o seu patamar de vida, né? A sua condição de vida, e vai morar num condomínio, o seu gasto vai aumentar. E aí por diante. Então, se você numa casinha pequena, morando na periferia, você ganhar ali um salário mínimo, né? Você consegue, entre trancos e barrancos, sobreviver. Se chegar num padrão mais alto, aí morando na periferia, você gasta ali, tem um gasto mensal de, vamos lá, R$ 1.000. É muito mais, mas R$ 1.000. Já você morando num padrão de vida um pouco mais elevado, morando num condomínio, aí você vai ter um gasto 10 vezes maior do que esse. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem gastos exorbitantes.
incluindo lagostas importadas, né? Claro, quem paga tudo isso é o povo, obviamente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O padrão de vida aumentou, o custo de vida também vai aumentar para essa pessoa. Então essa pessoa, o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem condições de comprar uma casa de 4,5 milhões de dólares nos Estados Unidos. Não tem essa condição. Não tem. Não deveria ter. Não deveria ter escritório, não deveria ter parente nenhum comandando escritórios de advocacia. Porque aí foge da normalidade da coisa, né? Aí você vai beneficiar clientes, né? Como eles chamam na gíria da advocacia, né? Chamam de paciente, né? Pacientes que oferecem ali uma milionada pro cara lá em cima no Supremo assinar e tá livre, tá solto. Entendeu? Dizem que é ali que eles ganham milhões por mês. Não é o caso ali da mulher do Alexandre de Moraes, da família, a mulher, o filho e tal, com essa lei Magnitsky, de que eles deixaram de faturar por ano em torno de 200 e alguma coisa milhões de reais. Só no escritório de advocacia. Por que será? Por que será? Então, Barrozinho, vá com Deus, beleza? E não pense você que você vai se livrar, que você vai ficar livre, né? Dos crimes que você cometeu como ministro da mais alta corte de justiça. Uma instituição que deveria ser séria, que deveria ser apartidária, que não deveria ter lado político. E mesmo assim vocês escancararam a podridão que predomina nesse país dentro do Supremo Tribunal Federal. E em consequência do TSE, instituição que conta os votos de uma eleição. É isso aí. Mas não fiquem felizes, não. Não fiquem felizes porque isso pode ter sido uma tacada de mestre pro lado do Lula, para manter, digamos, a longevidade do aparelhamento do Supremo Tribunal Federal por mais tempo. Tem o Zanin, é jovem, escolhido pelo Lula, né? Tem ali o Dino também, que não deve ser um cara tão idoso. E esse novo que ele vai escolher agora deve ser um cara ainda na casa dos 50 anos, mais ou menos. Abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Uma excelente noite, um bom dia para você que me assiste de dia, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.